Olá, a nossa aula de hoje vai ser o capítulo 3, né, do nosso livro de Matemática Básica, Razão e Proporção. E esse capítulo fala sobre a aplicação de razão e proporção na biologia. E é um assunto muito interessante, um assunto que daria condições de nós trabalharmos uma melhora no raciocínio biológico utilizando as ciências exatas. Eu me formei em biologia, primeiramente, depois em matemática, engenharia civil. Então, é um assunto que eu consigo atravessar com ele com uma certa tranquilidade. E o que a gente mais percebe é que quando nós falamos de matemática, mesmo simples para a biologia, a situação é complexa, e quando nós falamos de biologia, mesmo simples, para as exatas, também a situação fica complexa. Então, muitas vezes, um raciocínio simples com base em matemática poderia ajudar muito o entendimento da biologia, e isso acaba não acontecendo por falta das noções mínimas de matemática. O tema que nós vamos pegar principalmente aqui é um tema simples, que é o tamanho das células e o tamanho dos organismos. Como que a noção de razão e proporção pode gerar isso? Quem escreveu isso a primeira vez de forma sistemática foi Galileu Galilei, no livro O Diálogo sobre Duas Novas Ciências. E depois outros estudiosos. Nós chegamos a situações interessantes, como por exemplo, descobrir o tamanho de um dinossauro pelo osso encontrado. Nós não vamos falar aqui diretamente nessa aula, mas na lista de exercícios tem um exercício que vai mostrar isso. Existe uma relação, né? Quando você consegue um animal inteiro, você faz a proporção principalmente do tamanho do fêmur, que é o osso da coxa, com o resto, com o comprimento do corpo, com a altura do animal, com o peso do animal. E essa proporção tende a se manter para cada espécie. Então é possível você saber, por exemplo, se você encontrar uma ossada, encontrar um fêmur ou um outro osso, saber o tamanho da pessoa, a massa aproximada dela, né? Então, o item 3.1 é apenas comentários, né, sobre as dimensões dos seres vivos. Então, por exemplo, nesses comentários, é importante nós fazermos as perguntas. Por que as células são microscópicas? A grande maioria delas. Por que nós precisamos do microscópio para estudar as células, o formato delas? Elas foram descobertas com o advento da tecnologia da microscopia óptica, né? Robert Hooke é considerado um indivíduo responsável por ter visto pela primeira vez a célula da cortiça, na verdade uma célula vegetal morta, mas foi dado a ele essa atribuição, né? Um comentário sobre as dimensões dos seres vivos. O que nós podemos falar além dessa questão das células? Por que tem algumas células que são gigantes, são vistas a olho nu? Aquele favinho dos gomos, que estão nos gomos das frutas cítricas, da laranja, da tangerina, eles são células macroscópicas. O pessoal acha que a gema do ovo é uma célula, né? Não é. É o pontinho branco que está em cima da gema, mas ele é visto a olho nu. A célula, o ovócito secundário, o ovócito 2, ou o neurônio gigante de Betz, eles podem ser vistos numa superfície branca, com um pontinho preto pelo olho humano a uma distância de aproximadamente 20 centímetros, 15 centímetros do olho humano. Mas essas células têm metabolismo muito baixo e elas servem de armazenamento, exceto o neurônio gigante de Betz, que tem uma função muito clara. É possível explicar por que ele é gigante e tem esse metabolismo alto, mas normalmente quando os animais ou as células são grandes, o metabolismo é bem menor. Mas desses itens que nós vamos colocar aqui, as dimensões elas são determinadas geneticamente para cada espécie.
Então você tem espécies de animais muito grandes, como as baleias, né, os elefantes, alguns tubarões. Cada espécie ela tem uma determinação de tamanho. E é claro que isso é influenciado pela alimentação. Onde a alimentação é escassa, tem a tendência dos animais a serem menores, né? Nós temos casos interessantes aqui. Nós temos na mesma região, Brasil, o cerrado brasileiro e a savana africana. Como na savana africana a disposição de celulose é muito maior do que aqui no Brasil, devido a uma substância chamada lignina, que o capim aqui no nosso cerrado ele até corta a mão se pegarmos, né? A disposição de celulose é menor. Então, por exemplo, enquanto nós temos na savana animais de grande porte, né, gigantes mesmo, vamos dizer, do tamanho de bovinos, equinos, até elefantes, girafas, aqui na nossa savana, assim, um animal maior nós vamos encontrar aqui, considerando o cerrado, né? Pode ser a paca, né? Vamos considerar os nativos, mas uma anta, por exemplo, que é um animal maior, ele está mais na floresta, perto de rios. E enquanto nós encontramos leões, que pesa 250 quilos, por exemplo, de média, né, tem 3 metros da ponta do nariz à ponta da cauda, lá na savana. Aqui no cerrado mesmo não tem a onça, porque a onça é da floresta, mas tem a jaguatirica, que é um animal que vai ter aí os seus 45, 60 quilos, né, de tamanho. Então essa disponibilidade de alimento também influencia no desenvolvimento, na seleção das espécies e também no tamanho da espécie, dependendo dessa situação de disponibilidade. Essa é uma análise complexa, ela não é tão simples como nós vamos colocar aqui, mas a razão e proporção é a base para a gente compreender essas questões dos seres vivos, né? Então nós entramos diretamente aqui na parte interdisciplinar da razão e proporção. O que a gente faz para melhorar, diminuir essa complexidade? Nós usamos modelos para poder fazer cálculo, vocês vão ver isso. Modelos geométricos. Então, por exemplo, eu pego uma célula eucariótica, que é aquela célula que é erradamente conceituada no ensino médio como que tem núcleo definido, né? Enquanto que a célula procariótica não tem núcleo envolvido por membrana. É verdade, só que é parcial, porque na verdade a célula eucariótica ela tem compartimentos intercelulares formados por membrana, intracelulares formados por membrana. Esse é o principal conceito. Então, 98% da membrana da célula eucariótica está dentro da célula, formando complexo de Golgi, formando os lisossomos, os peroxissomos, envolvendo o núcleo, formando o retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, invaginações na membrana de vários tipos, envolvendo as mitocôndrias. Enquanto que na célula procariótica, 99% da membrana está envolvendo a célula. Então ela não tem esses compartimentos. Então a principal característica é a quantidade de membrana no compartimento intracelular, que faz a diferença entre elas. Mas os modelos geométricos estão associados ao seguinte, ó. Nós usamos, em relação aos modelos geométricos, para vocês terem uma ideia, nessa célula eucariótica que eu falei, a esfera. Tem que ser esfera, não pode ser círculo, né? Para a célula eucariótica. Então, a gente aproxima daquilo que já conhece, porque é muito difícil fazer cálculos para aquilo que não tem uma estrutura geométrica definida, né? E nós usamos o prisma para bactérias, por exemplo. Não são para todas as células procarióticas. Eu vou colocar aqui bactérias. Nós vamos fazer cálculos para ambos, né? Eu vou fazer das bactérias aqui, deixar para vocês fazerem mais detalhes das eucarióticas numa lista de exercícios, por exemplo.
Mas aqui vamos falar sobre as esferas também, ok? E o que interfere no tamanho dos animais são as questões metabólicas. Metabolismo, eu já escrevi questão aqui. Ó. Metabolismo. O metabolismo, ele está associado, entre tantas coisas, com calor, dissipação de calor, manutenção da temperatura constante. Então, a questão metabólica, ela é importante porque está associado com a sobrevivência, com a vivacidade, né, com os processos chamados de processos anabólicos e processos catabólicos. Processos, que eu vou tirar esse nome, né, e colocar aqui, ó, processos de construção e desconstrução. Não vou colocar destruição, não. Desconstrução do organismo. Veja, uma célula se dividindo, né, é um processo de construção de estruturas. Uma célula sofrendo um processo de doença é uma célula em desconstrução. Pode ser destruição, como se queira, mas isso também está associado, é importante chamar a atenção disso, com a troca de energia entre os sistemas. Né? E a troca de energia entre um corpo de maior e menor temperatura chama calor. Então a dissipação do calor é fundamental. Isso é estudado na ecologia. No caso aqui, nós vamos para a matemática. Então vamos falar aqui, ó, diretamente sobre análise das dimensões nas células. Vamos fazer uma análise de dimensões e tirar algumas conclusões aqui. Entender a aula, as contas, é fundamental para fazer os exercícios. Então nós vamos começar nas células, depois nos seres macroscópicos, considerando as células microscópicas, com algumas exceções, né? Então, qual que vai ser o nosso modelo? Nosso modelo vai ser a esfera. Nós vamos usar a esfera e vamos falar das células eucarióticas, né? E por que a célula se divide? Nos livros de biologia fica escrito assim: quando ela duplica o seu tamanho, aproximadamente ela se divide. Nem todas as células se dividem. Algumas células do organismo dos animais, elas param de se dividir depois de determinado momento. Elas não sofrem mais mitose. São os neurônios nos animais superiores e as células musculares esqueléticas e cardíacas. Esqueléticas associadas ao esqueleto. E as células cardíacas, musculares cardíacas. Elas não se dividem mais. Imagina se dividisse. Como é que a gente ia ter o coração parando de funcionar um tempo para que o coração se regenerasse? Né? Partes são regeneradas por outras células, formando um tecido cicatricial, tanto no sistema neural, que é mais correto que nervoso, do que e no próprio coração. São células satélites, células que formam ali uma cicatriz. Foi descoberto que novos neurônios podem ser formados no cérebro das aves, dos mamíferos, mas não a partir dos neurônios que não se dividem mais. São células que ficam potencialmente preparadas para poder substituir uma dada lesão. Mas é muito difícil que as funções voltem, porque mesmo que um novo neurônio seja formado, o neurônio ele precisa se acostumar a vários processos que durante a vida ele foi se adaptando. E isso não acontece quando um novo neurônio é formado. Então formam-se neurônios novos algumas vezes, mas eles não conseguem retornar às funções antigas. É uma discussão bastante complexa e detalhada que eu só estou citando. Vamos pegar aqui então um modelo
uma esfera menor e uma esfera maior. E vamos dar os dados para ela. Vou chamar essa aqui de 2. Por que eu vou chamar essa de 2? Porque essa R2, que é o raio 2, ela é a célula que acabou de se dividir, por isso que eu estou chamando de 2. São duas dessas que são formadas, né? Ela tem então uma área 2 e tem um volume 2. Então nos interessa associar a área com volume. E essa célula aqui está prestes a se dividir. Vou chamar então de raio 1, vou falar que ela tem o dobro do tamanho, o dobro do raio, como está escrito nos livros de biologia. Aí você vai ver que falar que ela se divide quando está o dobro do tamanho é uma informação insuficiente sobre o metabolismo da célula. Por que insuficiente? Você está falando em termos lineares, em termos de área ou em termos de volume? É muito importante você compreender que é o seguinte, essa célula aqui, vou pegar essa célula como exemplo, ó. Essa célula aqui, ela vai absorver o oxigênio e nutriente pela área da membrana, O2, vou colocar aqui GLI, glicose, por exemplo, aminoácidos, A maiúscula, A minúscula é artéria, plural de artéria, vou colocar aminoácidos aqui. Então, assim, essa questão, assim, ela absorve, né? Você vai falar, nossa, ela tem menos membrana que a outra. Proporcionalmente não, ela tem mais. Só que essa área de absorção, ela nutre um volume. É isso que você tem que entender. A área nutre um peso. Olha que interessante. Ela nutre um peso. Ou seja, ela nutre a massa da célula. Então, para manter a massa da célula, porque o volume é proporcional à massa, principalmente para a mesma espécie, a entrada de nutrientes e a saída de dejetos, por exemplo, está associado à área. Vou colocar aqui CO2. Mas a manutenção do peso é volume. Então, a relação área-volume nos dá uma ideia do metabolismo das células. É importante compreender isso. Então nós vamos fazer aqui, usando a noção de razão e proporção, as várias relações. Vamos fazer R1. O que é R1? A célula prestes a se dividir. E R2, a célula que acabou de dividir. Tá? Então o R1 vai ser 4 dividido por 2. Então, em termos de dimensões lineares, a célula tende a se dividir com o dobro do tamanho. Dimensões lineares. Mas ela não precisa da dimensão linear para sobreviver. Ela precisa da absorção e remoção de substâncias e manutenção do peso. Olha, um indivíduo que tem 1,80 m e pesa 60 kg e um indivíduo que tem 1,80 m e pesa 90 kg. Veja a grande diferença de mobilidade entre eles. Pense sobre isso. Né? Isso é uma ideia vamos dizer assim, coloquial do dia a dia, sobre essa relação que nós vamos falar sobre área e volume. Então, vamos falar sobre a área. O que a área significa? Absorção e eliminação de substâncias. Vamos trabalhar com a área. Eu vou colocar aqui. Vou escrever aqui. Absorção e eliminação de substâncias. Ou seja, é a área que nos alimenta. É a área do intestino que determina a quantidade de alimento que nós vamos absorver. Aí você vai falar, não, mas quanto maior o intestino, maior a área. É relativo. Não necessariamente uma maior massa determina uma maior área. Os organismos, para tentar aumentar a área de absorção, para aumentar, eles formam as vilosidades no intestino e as microvilosidades nas membranas das células, aumentando a área 250, 300 vezes, em termos de capacidade de absorção. O pulmão nosso, por exemplo, os nossos pulmões, ele tem uma área aproximada a meio campo de futebol, devido à capacidade de enovelamento, né? Vamos dizer assim, circunvoluções que se faz com a matéria orgânica.
Você pode pensar que isso é importante até no dia a dia, né? Não seria interessante comprar papel higiênico por metro sem estar enrolado. Assim como, por exemplo, o DNA de um ser humano, se você colocar um na frente do outro, a quantidade e o comprimento do DNA, daí dá para ir voltar à Lua umas 3 vezes. Mas ele está empacotadinho, do ser humano todo, tá? Ele está empacotadinho dentro da célula, né, esse DNA. Então ele tem centímetros de comprimento, só que ele está empacotado, enovelado. Esse enovelamento é que facilita as funções orgânicas. As proteínas funcionam em função desse enovelamento. Então a área é que absorve e elimina. Para quem? Para alimentar o volume. Então vamos pegar aqui a área 1 sobre a área 2. Você vai falar, então, ó, não confunda, né? Você vai achar que a área, deixa eu colocar como é que a gente calcula a área da esfera, ó, o modelo é a esfera, tá? Então a área da esfera, ela não é πr ao quadrado, da esfera ela é 4 πr ao quadrado. Porque senão vai confundir isso aqui com o círculo, a circunferência que é πr ao quadrado. Então vamos fazer aqui a área 1 sobre a área 2. Então a área 1 vai ser 4 vezes π vezes R1 ao quadrado. A área 2, 4 vezes π vezes R2 elevado ao quadrado. Veja que é uma razão, né? Aí nós vamos ter aqui, ó, veja, 4π nós já vamos eliminar. Então nós temos aqui, ó, o R1 ao quadrado é 4 elevado ao quadrado. E o R2 é 2 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é 16. 4 vezes 4, 2 elevado ao quadrado é 4. Então a área, a relação entre a área da primeira e a área da segunda é 4 vezes. Então veja que interessante. Então a célula, para se dividir, ela duplica o seu tamanho linear e quadruplica a sua área. E o que mais interessa é o peso, porque o peso tem que ser mantido pela área, né? E o peso é proporcional ao volume. Então nós não vamos ter dados de peso, mas temos um dado indireto do volume. Né? Do volume é a quantidade de matéria que existe nela. Né? Ele é a constituição do indivíduo. Ele constitui o indivíduo, é o peso. Ok? E qual que é o volume de uma esfera? É 4/3 de πr ao cubo. E aí vamos fazer então volume 1. Vou fazer assim não. Eu vou colocar aqui na frente primeiro, ó, 4/3 de π R1 ao cubo dividido por 4/3 de π R2 ao cubo. E aqui vamos fazer a relação volume 1 sobre volume 2. Então vamos aqui, ó, 4/3 de π e 4/3 de π nós dividimos. O que sobrou? R1 ao quadrado ao cubo, que é 4 ao cubo, dividido por 2 elevado ao cubo. Olha, 4 ao cubo é 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Isso vai dar 8. Ou seja, a célula se divide quando ela octuplica o seu volume. Veja que importância isso. Olha como a situação dá uma ideia de muito maior eficiência no processo metabólico, né? Só que isso aqui nos permite dizer, então, que em termos, a célula se divide. Quando que ocorre a divisão da célula? Linearmente, quando ela duplica, e superficialmente, em termos de área, quando ela quadruplica,
E em termos de volume e de peso, quando octuplica o volume. Então, em termos linear, ó, ela duplica o tamanho dela. Em termos de superfície, área, ela quadruplica. Em termos de peso, volume, ela octuplica. Olha que informação interessante que a matemática fornece para a biologia. Nós temos isso não só no nosso livro de matemática, mas eu também escrevi, eu falo nós, né? Pascal nos ensinou que nós nunca escrevemos sozinhos, nós dependemos dos professores, dos colegas, dos outros autores. Esse livro chama Biologia Celular e Molecular, e nele, num dos capítulos, nós explicamos isso, sobre o tamanho das células. Um pouco menos de detalhes matemáticos do que no livro de Razão e Proporção. Claro, né? Em termos matemáticos, mas em termos biológicos com mais detalhes. Okay? Então daqui nós vamos tirar uma relação metabólica, metabolismo. Tem várias maneiras de medir o metabolismo. Uma das principais é associando calor com tamanho. Mas aqui, como nós estamos fazendo de maneira simples, a razão R, área sobre volume, dá uma ideia do metabolismo. Depois eu vou mostrar um gráfico, e aí você vai ver que usando o calor, nós temos um gráfico um pouco diferente da relação área-volume, que também é utilizada. Ela é mais simples, né? De um modo geral. Então, o que é a relação área-volume? Nós vamos fazer a relação 1, que é a relação área-volume da primeira célula, da célula 1. Vamos colocar, então, a área 1 sobre o volume 1, que nós já calculamos. Ora, a área 1, que a gente calculou para a célula, para a primeira célula, né? A área dela foi 16. E o volume da primeira célula que a gente calculou, o V1, foi 8, né? A relação, não foi isso não, mas como a proporção se mantém, nós vamos fazer isso, né? Aliás, vamos fazer assim, já que nós estamos nessa situação, vamos fazer 4πr1 ao quadrado dividido, resolvi fazer a conta, com 4/3 de πr1 ao cubo, ok? Vai dar, não vai dar a mesma relação mesmo, ainda bem que eu não fiz isso. Olha só, 4 por 4, a gente faz a divisão. Aí o que nós teremos? Π com π também. Veja que nós multiplicamos pelo inverso, né? Quando nós temos aqui no denominador, o inverso de 1/3 é 3. Então, vou colocar aqui, ó, 3, que multiplica R1. O R1 é 4, né? É 4 ao quadrado. Dividido por R1 ao cubo. R1 ao cubo é 4 ao cubo. Então, nós vamos ter 3 vezes 4 ao quadrado, 16, dividido por 4 ao cubo, que é 64. Aí a gente faz as divisões, vai dar 3 vezes 16, 43 vezes 8, 18. Vai 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 48, dividido por 64, já vai dar 0,75. Eu já coloco aqui, para aproveitar o espaço. Vamos então verificar a relação área-volume, que vai determinar o metabolismo da célula menor, que acabou de ser formada. Veja que interessante, a gente renova, né? E essa renovação ela já vem com uma eficiência maior. Vão ser duas células bem mais eficientes metabolicamente do que aquela célula que se dividiu. Então, 4πr ao quadrado, 4/3
de πr ao cubo. Isso gera muitos desdobramentos, né? Se diz que a cada 7 anos o nosso corpo está renovado. Você pode perguntar, então, por que a gente envelhece? Então nós não vamos entrar em detalhes em relação a isso. Então aqui nós vamos dividir 4π por 4π, o 3 vai passar multiplicando. Eu vou ter o R1, o R2 eu esqueci de colocar aqui. O R2, que é 2 elevado ao quadrado, dividido pelo R2 ao cubo, que é 2 elevado ao cubo. Então eu vou ter 3 vezes 2, 4. 3 vezes 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 8. Isso vai dar 1,50. Ou seja, o metabolismo da célula menor, a R2, é o dobro do metabolismo da célula maior. Então nós vamos chamar isso de eficiência metabólica. E agora de uma maneira simples, usando só razão e proporção até agora. Nós não colocamos matemática complexa para falar de um processo biológico complexo. Ela não dá uma noção perfeita, mas dá uma noção importante, que é, nós vamos fazer aqui, ó, R2 sobre R1. Por que eu estou fazendo R2 sobre R1? Didático. É só mesmo para poder você ver o quanto que uma é mais eficiente que a outra. Então, fazer R2 a menor sobre a maior, que vai ser 1,50. Não vou colocar as unidades não, tá? Não precisa. Sobre 0,75. Mas tem unidade. Isso vai dar 2. Então, a eficiência metabólica da célula menor em relação à maior, ou seja, a capacidade dela de absorver substâncias e transformar em massa é 2 vezes maior do que a da célula maior, né? Então, por que a célula se divide? Ela se divide para continuar o processo de renovação, para aumentar a eficiência metabólica, para manter a saúde do organismo. Isso é bem importante que você tenha em mente. Então, temos aqui a matemática como uma ferramenta para mostrar esse raciocínio fisiológico e metabólico, né? Então, ela se divide por esses motivos. Então, eu posso fazer outra pergunta. E por que algumas células não se dividem? Porque elas são fonte de armazenamento. Então, aquelas células que eu falei que não se dividem, a exceção do neurônio gigante de Betz, elas servem de armazenamento. Então, elas normalmente armazenam substâncias. Aí está a resposta. Armazenam substâncias. Existe a exceção que eu falei. E esse armazenamento é importante. Por exemplo, as células lipídicas aumentam seu tamanho várias e várias vezes para armazenar gotas de lipídio lá dentro para utilização a longo prazo, né? E a explicação geral é isso, ela armazena substâncias. O que acontece então em relação a isso? Elas armazenam substâncias, então o metabolismo delas é baixo. Elas são muito grandes. Então, como é que uma célula pode ser grande com metabolismo alto? Então, ela tem que crescer muito em área. Eu vou pegar aqui o exemplo do neurônio gigante de Betz. É um neurônio motor, encontrado no ser humano, nos primatas. Está na chamada camada 5 do córtex cerebral. Camada 5 do lobo frontal, mais especificamente chamado giro pré-central. O neurônio de Betz, ele tem 40 micrômetros de tamanho. Então vai falar, por que ele pode ser gigante? Eu vou fazer uma representação dele aqui, ó.
Só uma representação geral, só para você ter uma ideia. O que ele tem então de diferente? Ramificações gigantes. Ele é muito ramificado. E você vai ver que essa ramificação... Eu vou puxar o axônio daqui, ó. Aqui é um axônio, por exemplo. Claro que está pequeno, mas ele tem várias arborizações. Ou seja, o que ele faz? Alta ramificação aumenta a área proporcionalmente. Aumenta a superfície. Já que eu estou chamando de área, vamos colocar área superficial, tá? Ou superfície. Então eles têm que ter uma grande superfície para poder manter a eficiência metabólica, tá? Que é uma exceção, certo? O neurônio gigante de Betz. Os outros não. Agora, as células musculares, por exemplo, a célula do bíceps, vamos dizer que o bíceps de uma pessoa tenha 20 centímetros. Então, eu pego uma célula muscular aqui, ó. Olha o tamanho da área dela em relação a uma célula estriada, né? Em relação a uma outra célula. Aumento de área muito grande, chega a ter aqui 20 ou mais centímetros. Uma célula tem que manter o metabolismo, né? Aqui é a célula muscular esquelética. Célula muscular. Muito grande. Então a tendência é que ela, nesse caso, não tem ramificação, mas ela é muito comprida, muito extensa. Então a superfície dela é muito grande. Ela tem que absorver muito alimento, muito oxigênio para aumentar a eficiência no processo, ou manter a eficiência no processo de contração muscular, tá certo? Então vamos dar um exemplo prático, né, de conta dessa questão da eficiência de uma célula, por exemplo, né? Nós podemos fazer isso com uma célula procariótica. Eu vou pegar uma célula procariótica, uma bactéria, e vamos fazer o cálculo área e volume para essa célula procariótica. Só vou te chamar a atenção para o seguinte, ó. Para essa célula aqui, ó, vamos chamar, não está representado assim, mas aceite, por favor. Esse aqui, L1 igual a 4. Vou chamar de largura dela igual a 4. Vamos chamar aqui de comprimento, deveria ser maior que 4, né? Mas vai colocar 2. E vamos chamar esse aqui, ó, essa partezinha aqui, vamos chamar de altura dela. Você considera que esse prisma está deitado, o modelo é o prisma, né? Vamos colocar aqui o valor de 1. Uma unidade de medida qualquer. Então o modelo aqui da bactéria é o prisma. Tá? Então nós vamos fazer um cálculo em relação a isso, em relação a duas bactérias. Vou fazer uma bactériazinha menor aqui, ó, do lado. E aí, a partir daqui, da análise disso, você vai ter condições de enxergar esse cálculo. Eu vou apenas explicitar aqui, ó, para você fazer, né? É bem tranquilo fazer. Essa aqui é a altura 2, considero o prisma deitado. Vou colocar todas as dimensões pela metade, tá?
dessas células. Vamos colocar aqui o L2 igual a 2 e vamos pegar o comprimento 2 igual a 1 aqui. Então vamos então dar nome. Essa aqui é a bactéria. Essa aqui é a bactéria 2, com o modelo de um prisma. Não é bem assim, mas funciona bem, né? Para a gente poder entender essa relação metabólica. Então, veja bem. As dimensões lineares é fácil de calcular. Vão ser 2. Né? Ela é o dobro maior que a outra. Mas como é que eu vou calcular a área desse prisma? Aqui. A área desse prisma vai ser o somatório das áreas dos retângulos que estão ali. Somatório das áreas dos retângulos. No somatório das áreas dos retângulos, eu vou ter aqui assim, ó, por exemplo, 2 retângulos maiores, 2 retângulos menores, um total de quantos retângulos? Vamos ver se você enxerga isso. Isso aqui é um retângulo e é o mesmo aqui de baixo. 2 pequenos, tá vendo? Vamos colocar outra cor, ó. Esse retângulo aqui, ó, é o mesmo desse. 2 desses maiores. Agora, esse aqui é mais difícil de você enxergar. Vamos ver se você enxerga. Ó, tem esse da frente, esse de trás e esse aqui da frente, ó. Eu vou fazer assim. 6 retângulos. Então a área dela vai ser igual a 6 retângulos. E o volume do prisma? O volume é feito por 3 dimensões. O volume do prisma é simples, é comprimento vezes altura vezes largura. E aí, a partir daqui, a partir desses dados, é possível calcular a relação área-volume. Então, a partir daqui, ó, nós vamos fazer o cálculo das dimensões. E as dimensões que nos interessam para nós chegarmos à relação área-volume vai ser área. Eu pensei em volume, coloquei a letra V. Ó. Nós já fizemos volume. E a R, que é a relação área-volume. Então é isso que deve ser calculado aqui. Então essa é uma situação interessante. Eu já vou colocar aqui e deixar com que você calcule em casa. Porque senão nós vamos só ficar fazendo contas, coisas que você já sabe. E a situação fica monótona. Então nós temos 16 para a área 1 e 4 para a área 2, da menor. Então a relação área entre as duas é 4. A relação volume 1, volume 2, entre as duas, é que o volume maior vai dar 8 e o volume menor vai dar 1. Então a relação área-volume é 8. Vamos só fazer de cabeça aqui da menor, ó. 2 vezes meio dá 1, que é comprimento vezes altura vezes largura. 1 vezes meio dá meio. Meio vezes 2 dá 1, tá certo? Volume dessa maior aqui, que está mais fácil de fazer, ó. 2 vezes 1, 2 vezes 4, 8. Então o volume é 8, já está fácil. A área está simples, ó. Área H1 vezes a altura C1 dá 2. 2 vezes isso, tá? 4 aqui, ó, né, da largura, vezes a altura, que é C, dá 8. 2 vezes isso. E aí a gente faz a somatória para dar as áreas. Então o que nos interessa disso aqui? A R. R é a relação área-volume. Então nós podemos fazer para cada uma delas, né? A relação área-volume para cada uma delas. Você faz aí. Vamos fazer então R2 sobre R1, que é a menor, né? Sobre a maior. Vai ser igual, depois de feito o R para cada uma delas, né?
tá fácil fazer, ó, 4 por 2, né? 8, se for fazer aqui, né, em relação a ela, a área volume de 2 e a área volume da 1, ó, faz essa com essa com essa. E o que nós vamos ter? 8 dividido por 2, ou seja, 4. O que significa? Que uma bactéria com menor do seu tamanho, menor com metade da dimensão linear da outra, é 4 vezes mais eficiente. E você imagina que não é interessante uma bactéria crescer, porque se a bactéria crescer muito, diminui o metabolismo, ela compete menos por alimento, ela morre. Compreende a questão? Por isso que muitas bactérias têm cápsula, ela não precisa crescer, ela cresce até um tamanho e estabiliza aquilo lá, certo? Então é possível fazer várias explicações biológicas com conceitos matemáticos simples. Infelizmente, isso não é aplicado no ensino geral de biologia ainda, mas com o passar do tempo, com a evolução das ideias, a evolução dos conceitos, né, com um conhecimento maior da humanidade, dos raciocínios lógicos e matemáticos, essa situação vai ficar mais clara, mais óbvia. Veja que eu deixei como tarefa aqui, ó, fazer esses cálculos, né, individuais. São bem simples, foi mostrado como fazer, é só prestar atenção. Vamos fazer uma análise agora das dimensões nos seres macroscópicos. Na lista de exercícios que eu vou mandar, aí quem assistir essa aula pelo YouTube e não tiver a lista de exercícios, ou seja, não for o aluno da Universidade Federal de Alfenas, manda a mensagem lá no YouTube e eu mando a lista, tá? Para a pessoa fazer, se interessar. Análise das dimensões nos seres macroscópicos, que pode ser visto a olho nu com facilidade, examinado, né, a olho nu. Aqui o raciocínio é o mesmo, só que você já imaginou calcular área e volume para um ser com formato de, por exemplo, um rato? Tem que considerar as orelhas, as patas, os dedos. É uma situação complicada, é muito difícil. O volume é fácil de calcular, a área é muito difícil. Por que o volume é fácil de calcular? Chama método de Arquimedes. Você põe lá uma quantidade de água num beque, como a densidade da água é 1, bota o animal lá dentro e verifica o quanto que ele elevou o volume da água. E a diferença entre o volume final e inicial é o volume do animal. A outra possibilidade é pesar. Tudo bem, determina a área dele. Por exemplo, uma das minhas linhas de pesquisa é trabalhar com o cérebro. E a dificuldade para determinar a área do cérebro com aquelas circunvoluções todas. A melhor maneira seria aplicar para determinar a área, né, integral dupla. Só que para isso eu preciso ter a medida de todas aquelas circunvoluções com a altura dela, quanto que ela faz, e ela não é perfeitinha. Então a matemática é usada para modelos perfeitinhos, arrumadinhos, né? Então você tem, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho essa estrutura aqui, ó, calcular a área dela por uma integral dupla, tá bom. E se eu tenho essa estrutura assim, ó? Entendeu a situação? Como que nós vamos aplicar isso? Então tem maneiras indiretas de fazer, mesmo assim elas são bem difíceis, tá? Eu sei porque a pesquisa que eu faço eu queria determinar a área do cérebro, para determinar o metabolismo de alguns. Muito complicado de fazer. Então veja, eu vou colocar um gráfico aqui. Esse gráfico ele tem área sobre volume, o que nós vimos de alguns animais. E essa área sobre volume, esse é um dos gráficos, e vai me dar uma reta
em que esse volume, na verdade, eu vou falar, vou colocar volume não, vou colocar massa, que é proporcional ao volume, tá? A gente trabalha com massa, é mais fácil de determinar a massa. É o que nós temos aqui, pra você ter ideia. Bem aqui em cima, aqui ó, nós temos o camundongo. Primeiro lá é o musaranho, mas é o camundongo, é um dos menores, um metabolismo altíssimo. Tem um livro de ecologia do Odum, famoso, esse autor, ele fala que um rato com metabolismo, um elefante com metabolismo de um rato comeria todas as florestas do planeta em alguns meses. Aqui para você ter ideia, coelho. Então, o que você está vendo aqui nesse gráfico? Uma relação metabólica. E meu metabolismo está diminuindo em direção à massa. Aqui tem um gato, por exemplo. O homem vai estar aqui embaixo. O homem, eu nunca vi um M desse. Né? E falando dos animais terrestres, né? Que o elefante. Então esse gráfico aqui determina essa relação de, vamos chamar, eficiência metabólica ou quantidade metabólica, metabolismo dos indivíduos. O que significa isso? Quanto maior a massa corporal, menor o metabolismo. Um outro pesquisador, essa primeira informação aqui vem das informações que nós fizemos da relação razão e proporção, baseado nos estudos de Galileu. Mas tem um indivíduo chamado Rubiner que estudou a chamada hipótese da superfície. Aí ele utilizou o calor. Então aqui nesse eixo Y, né, no eixo das ordenadas, ele colocou taxa metabólica sobre massa corporal, em que ele coloca o calor aqui nessa análise. E aqui embaixo massa mesmo, massa corporal. Idêntico a outra. Idêntico. Só que, evidentemente, nós vamos ter as potências envolvidas. Veja que aqui é a área dividida pela massa. Nós temos uma relação quase reta, tá? Não é perfeitinho, não, é só para ter uma ideia mesmo, né? Mas aqui eu vou colocar de acordo com os dados, lá na lista de exercício, tem um site que está jogando para um slide que determina que mostra esse slide, né? Ele começa falando aqui do musaranho. Coloca na internet aí para você ver o que é um musaranho. E aqui embaixo, o que vai estar aqui embaixo? Mesma coisa, os elefantes. O homem tem uma taxa metabólica pequena. Só para ter uma ideia, né, do significado disso. Então o Galileu Galilei falou assim, ó, as árvores não podem ter ramos muito grandes, porque os ramos muito grandes, ela cairia sobre ela mesma. É interessante que as maiores árvores do mundo, as sequoias e os baobás, eles quase não têm ramos. O baobá é um tronco, né, gorduchinho assim, com ramos lá em cima, poucos ramos embaixo, né? Então Galileu Galilei é que fez esse estudo de relação metabólica. Vai ser chamado num dos sites lá que a gente colocou para você analisar, ele chamou lei quadrado do cubo, não é quadrado do cubo, né? O que Galileu estudou foi a razão 3/2. Então ele escreve assim, eu li o livro dele, ele escreve alguns exemplos assim, ó. Não é difícil verificar que um cachorro vivo é capaz de arrastar pela terra 2 cachorros mortos de tamanho semelhante, mas um cavalo vivo tem dificuldade de arrastar, se é que consegue, um outro cavalo do mesmo tamanho morto. Aí ele foi estudar junto com o pessoal que fazia navio, e ele observou que essa profissão ela era muito difícil naquela época lá, que eles não tinham os instrumentos de cálculo que nós temos hoje. Então ele observou que se o modelo do navio crescesse no mesmo tamanho, o navio afundaria, porque o volume aumenta o cubo, enquanto que a área, o volume proporcional ao peso.
enquanto a área aumenta ao quadrado. Por isso a relação cubo e área, cubo e quadrado, né? Então a relação área-volume é que precisa ser mantida, de tal forma que, para fazer um navio a partir de um modelo pequeno, tem que aumentar muito mais a superfície de contato com a água do que o peso dele, porque de outra forma ele afunda, né? Então ele dá os exemplos aqui, ó, árvores gigantes, os ramos dela cairiam, né? Não sustentaria. E ele ainda estudou os animais e fez até um desenho em relação a ossos. Ele, no livro dele, ele faz um desenhozinho que é assim, ó, ele faz um ossinho pequeno. Estou aqui imitando mais ou menos. Esse é um osso de um animal pequeno. Aí ele coloca, se esse osso crescesse tantas vezes, né, para um determinado animal, em termos de tamanho e volume, ele faz um osso assim, é bem interessante o desenho dele. Ele faz assim, por exemplo, em termos de duplicação, triplicação de tamanho. O que ele fez aqui em relação a esse osso? O volume cresceu muito mais. Então nós temos na Terra, para os homens, né, de acordo com a gravidade da Terra, um tamanho máximo aí de 2,20 m dentro da normalidade. Passou disso, são problemas, vamos dizer assim, problemas de doença, né, que o indivíduo tem um tamanho muito maior que isso. E ele não existiria. Foi uma questão da Unicamp um tempo atrás, na prova de física, perguntou assim: poderia existir um homem de 3 metros de altura? Aí a explicação é que os ossos não sustentariam. Tá? Tem um caso desse de um americano que teve quase 2,40 m, ele acabou falecendo por intervenção da medicina. Botaram ferro para sustentar os ossos dele. Naquela época, no começo do século passado, eles não sabiam que o ferro enferruja dentro do organismo, liberando ferro 3. E o ferro 3 é tóxico, porque o ferro da hemoglobina é ferro 2. Se for ferro 3, ele capta o oxigênio e não libera oxigênio nos tecidos. Então, ficamos aqui nessa aula. Tenha um excelente estudo e até a próxima.